Bom, mais um esboço sobre psicossomática. E é interessante considerar um experimento do médico Prêmio Nobel de Medicina de 1904. Esse médico russo, Pavlov, o nome dele. E ele fez um experimento que provou a neurose experimentalmente. Um experimento simples, consiste de associar um animal cão, né, era alimentado e no momento em que era alimentado, era tocado um sino repetidamente. Um experimento muito simples. E o cão acabava associando o som ao alimento. Então, quando tocava o sino, mesmo sem o alimento, causava o som do sino causava uma reação fisiológica em um cachorro. Então a experiência é tão simples que a questão principal salta aos olhos, né? Porque como pode um som de um sino causar uma reação fisiológica em um animal? Então a conclusão é óbvia. Se você transpor, né, essa questão para o ser humano, né, na questão do corpo, o impacto que esses estímulos externos, a forma como a percepção da pessoa, como é alterada o tempo todo, não só o fato em si, o fato real, mas as projeções, essa distorção da percepção causada não só pelo meio externo, mas pela própria pessoa através da projeção de conteúdos inconscientes. Sendo inconsciente, a pessoa não tem absolutamente consciência do que ela vê, na verdade é o que ela imagina. Então, a simples experiência dessa é simplesmente assombroso, né? A forma como algo tão, de certa forma, abstrato, né? O impacto das palavras, como exemplo, a forma como as palavras são, como elas afetam o corpo de alguma forma. Então aqui se trata de um estímulo absolutamente externo. A psiquiatra austríaca, né, Melanie Klein, ela faz, tentando alinhavar e conectar uma questão com a outra para ter uma certa coerência, embora seja um esboço, um rascunho, né, mas a Melanie Klein já pontuava essa questão em referência a um bebê, a forma como o bebê que não tem ainda consciência do próprio corpo, mas ele tem as sensações, começa a ter essas sensações plasmáticas, sensações vegetativas. E já a forma como a criança procura se defender dessas sensações. Então aqui também é interessante que não é a questão da percepção externa, mas mais interna, ou como mais tarde esses conteúdos, essa forma de percepção é projetado, como isso tem um impacto muito grande no funcionamento do organismo. E mais interessante, não somente essa projeção para o mundo externo, para as pessoas e objetos, mas o próprio corpo também é objeto de projeção desses conteúdos rechaçados, reprimidos, esses conteúdos incompatíveis com a percepção que o ego cria de si mesmo. E ao mesmo tempo uma parte desse ego permanece inconsciente, seria tem um ego ideal, né? Que você cria a sua imagem, a sua persona para se adaptar ao meio, à sociedade, enfim, à família, etc.
Mas também existe o ego real, que tem como função servir às pulsões do inconsciente, mais precisamente inconsciente coletivo, citando a psicologia analítica do Jung. Então existe aí um embate entre o ego e essas pulsões mais profundas. Mais interessante ainda é perceber que a tentativa de destruição a pessoa projeta no próprio corpo, vamos dizer assim, e tenta destruir o próprio corpo, mas da percepção dele, ele não entende que ele está tentando, na verdade, subjugar e na sua megalomania, nesse sistema de defesa maníaco, tentar subjugar esses conteúdos inconscientes. No caso da criança, o seio da mãe é o objeto que a criança avisa, né? O objetivo da criança. A Melanie Klein chega a colocar então, as questões em termos de o seio bom, o seio ruim, no sentido de que, baseado na projeção, né, da criança desses conteúdos inconscientes. Mas em termos de oncologia e psicanálise, Wilhelm Reich tem uma presença absoluta, um trabalho, a maior parte do seu trabalho dedicado a essa questão do câncer, a biopatia do câncer, como ele colocava. Mas muito interessante também são os relatos de alguns pacientes que ele cita nos seus livros, justamente fazendo a referência desse conteúdo inconsciente, que é o baluarte, né, o ponto heurístico da psicanálise, mais que a maioria dos profissionais da área ignoram absolutamente, não tem a mínima noção, porque é uma questão abstrata, afetiva, ou como o próprio Freud coloca, é a metapsicologia, uma homenagem à metafísica, né, a questão do afeto. Então esse relato é um dos relatos, o primeiro aqui na sequência, é exatamente como eu vinha falando, a questão da projeção desses conteúdos, a forma como a pessoa percebe o próprio corpo, que também é objeto de projeção desses conteúdos. Aqui predomina, é interessante, aqui a questão da fragmentação dessas partes. Né? É assim que o paciente percebe, tem a percepção, a autopercepção, mas o paciente não percebe, no caso a paciente não percebe que ela está se referindo a esses conteúdos inconscientes. Aqui a referência é a própria boca, né? No caso essa percepção da boca como estranha ou morta, né? Como não pertencesse, né? Pertencesse à própria pessoa, à paciente, que passa a mão na boca para convencer de que a boca está ali. Então, a questão interessante aqui é que a forma como o paciente percebe essa tentativa de evitar contato com esses aspectos afetivos mais profundos, e a ideia, principalmente também em referência a nível de pensamento, né, a ideia que representa esses conteúdos absolutamente incompatíveis, por isso a forma de defesa. Fica claro também, de certa forma, é como se fosse como se a paciente estivesse sendo possuída por esses conteúdos, o que na verdade não passa de um conjunto de sintomas. Aqui a mesma coisa, sempre a mesma coisa, mas de forma diferente. A distorção da percepção da própria imagem do próprio corpo, a crítica, a rejeição, absolutamente consciente, a pessoa critica, na verdade a pessoa está criticando essa ameaça de irrupção, né, dessa invasão desses pensamentos, dessas ideias
incompatíveis, mas que predominam, criando os sintomas. Então, voltando à questão do experimento do Pavlov, esse experimento que tem essa demonstração de que esses fatores mais abstratos, mais sutis, vamos dizer assim, que a forma como eles alteram o funcionamento fisiológico em outra esfera, né? Uma esfera não somente a estímulos externos, mas esses estímulos externos que voltam distorcidos justamente por projeções desses conteúdos inconscientes. Nesse outro caso, algo começa a mover-se dentro do peito, enfim, a sensação de que a cabeça vai estourar. Chama a atenção aqui a parte final ali, é como se estivesse perdendo contato comigo mesmo. Então você vê, dá para perceber bem aí essa questão do dualismo, né, dessa duas partes contraditórias, né, como Freud coloca, a percepção é como se houvesse uma fusão entre essas duas pulsões, o que dificulta o discernir, né, a distinguir uma da outra. Então a conclusão é como esses conteúdos, assim como o som do sino afetava a forma, causava a salivação no cão, alterando, né, o funcionamento, a fisiologia do animal, a questão de não haver ali o alimento, né, pelo olfato o animal não percebia a presença do alimento. No caso, transpondo esse raciocínio para a esfera psicológica, como essas questões desses fatores inconscientes alteram de alguma forma o funcionamento fisiológico nesse campo da oncologia.